Esse foi o Christian Charles José dos Santos e o seu Na Mira, Informação Verdade. E aqui começamos o nosso Central do Empreendedor, um programa que é uma porta aberta para você, empreendedor, empresário aqui da região metropolitana da Baixada Santista, do Vale do Ribeira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, solta a vinheta. Aqui ao meu lado está ela, Marcele Marchiori, certo? Marcele estará aqui conosco no Central do Empreendedor toda semana. Essa semana estou eu aqui, mas semana que vem pode estar outra pessoa aqui do escritório de contabilidade, porque é muito mais do que uma contabilidade. A gente está aqui para tirar as suas dúvidas sobre relações contábeis, tributárias, fiscais, de departamento pessoal, por que não? Marcele, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Eliacom. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando. Ninguém melhor do que eu para estar aqui, porque eu realmente não entendo nada desse assunto e eu vou trazer as perguntas de todos vocês. É o primeiro programa. O primeiro programa está passivo de erros, certo? Mas o telespectador da BSTV vai sair muito bem informado. A gente abriu aqui para os nossos espectadores na página do Facebook do Central do Empreendedor, facebook.com/Central do Empreendedor, tá aqui embaixo no seu GC, certo? Para tirar dúvidas, porque o tema da semana é imposto de renda pessoa física. A gente vai falar sobre imposto de renda da pessoa física, virou o ano, tá todo mundo muito preocupado com todos esse rebuliço, né? Agora tem que declarar imposto de renda, como que faz, quem que faz, quanto que paga, por que paga. Então a gente abriu para o telespectador do BSTV e por que não, para os nossos seguidores lá na página do Central do Empreendedor tirarem dúvidas a respeito do imposto de renda da pessoa física. Essa semana a gente vai falar sobre o imposto de renda da pessoa física. Semana que vem, Thaís de Jesus estará aqui para falar sobre MEI, depois eu vou estar aqui para falar sobre gestão tributária da sua empresa, você empresário, você funcionário também vai vir aqui tirar suas dúvidas sobre as questões trabalhistas, Thaís também estará aqui para, enfim, cada semana, Central do Empreendedor, toda terça-feira às 8 da noite, aqui na BSTV, trazendo o melhor para você. Marcele, e aí, o que nos conta? O que deu lá na página do Central do Empreendedor? Olha, choveu de perguntas na página da Central do Empreendedor, encheram o nosso direct de perguntas, uma mais interessante que a outra. E todas muito simples, viu, Eliacom? Certo. A primeira delas, que as pessoas perguntavam incrivelmente, é o seguinte: o que é o imposto de renda? A sigla IRPF é Imposto de Renda da Pessoa Física. O imposto de renda, ele é tradicional em vários países, no Brasil não é diferente, certo? Ele basicamente serve para você destinar uma parte de uma renda superior que você tenha à média geral da população ao governo para abastecer a segurança pública, ou a saúde, a educação, enfim, fazer a gestão pública, certo? O imposto de renda, ele existe tabelado por faixas desde da existência do real, desde 94, certo? E essa tabela vai evoluindo ano a ano. Tem anos que evolui, tem anos que não evolui, mas o imposto de renda é isso, o IRPF é isso. Ótimo, Eliacom. A primeira pergunta, além dessa que é uma pergunta geral que muita gente fez, é a seguinte: quem mandou foi o Paulo, lá de Santos, do Boqueirão. Como funciona essa questão de quem recebe um salário mínimo tem que pagar o imposto de renda? Um salário mínimo, não. A gente não vai chegar nesse ponto, tá? Eu acredito que vai ter alguma evolução nesse sentido antes que a gente chegue nesse ponto. O que está acontecendo é que tem um rebuliço muito grande por conta de pessoas que ganham um salário mínimo e meio, ou seja, o salário mínimo agora aumentou para R$ 1.302, vamos arredondar para 1.300, só para facilitar a conta. 1.300 dividido por 2, 650. 650 mais 1.300, 1.950. Ou seja, quem ganha um salário mínimo e meio hoje está ultrapassando a primeira faixa do imposto de renda, que é a faixa de R$ 1.903,98. Você não vai pagar uma fortuna de imposto de renda, mas um pouquinho você pode pagar, ainda mais se você não tiver dependentes. Se você tiver dependentes, filho adotivo, alguém que você tenha sua guarda, responsabilidade judicial, certo? Você consegue abater esses dependentes lá do seu imposto de renda e de repente você nem paga com o salário mínimo e meio. Mas isso não aconteceu, Marcele, por conta de uma mudança na faixa do imposto de renda. Não foi isso. Ocorreu justamente o contrário. O imposto de renda não tem um reajuste desde 2015.
Então, essa faixa essa primeira faixa, esse primeiro patamar de R$ 1.903,98, que ultrapassa a isenção, ela nunca mudou. Então, o seu salário mínimo era 900, continua 1903. Depois foi para 1045, continua 1903. 1100, 1903. 1212, 1903. Agora a gente está em R$ 1.302 e nada mudou. O certo, se fosse pegar lá desde o início do Plano Real, era a primeira faixa de isenção ser hoje, pelas contas dos especialistas, de R$ 4.900. Então a gente realmente está pagando um preço muito grande por conta dessa falta desse reajuste. Então aí está a resposta. Desculpa qual é o nome do nosso amigo lá de Santos? É o Paulo de Boqueirão. Tá aí a resposta do Paulo. Interessante. Ele é com outra coisa. Tem alguém... Quem é que se encaixa nessa situação, além de pessoas que recebem um salário mínimo e meio? Tem alguma outra classe de pessoas que tem que declarar? Que tem que declarar imposto de renda, certo. É interessante você observar a contabilidade da sua empresa. Se você for seletista, certo? A contabilidade da sua empresa manda para você todo ano um documento chamado Informe de Rendimentos. Se não mandou, peça para mandarem, tá? No informe de rendimentos vai estar lá especificado se teve algum tipo de retenção na fonte. O que é a retenção na fonte? Um belo mês, vamos colocar que o seu salário lá é R$ 1.800, tá? Todo mês você ganha R$ 1.800, só que um belo mês você saiu de férias. E com o terço de férias a mais, o dinheirinho a mais que você pegou das suas férias, passou de 1903, que era o limite da isenção, lembra? Então, se passou, você teve uma pequena retenção na fonte. Então, mesmo você não ganhando o suficiente para declarar, pode ser que você tenha tido alguma retenção e daí você tem que declarar, tá bom? Se não declarar, pode dar problema. A vantagem é que se o seu valor de salário é baixo, mas você teve uma retenção num mês, lá, um dinheirinho que saiu do seu salário, que você de repente nem percebeu, mas saiu do seu salário, você pode ter direito à restituição desse valor. Às vezes é um valor pequeno, mas vale a pena aí, é um dinheirinho de volta que é seu. E tem que declarar, então não tem jeito. Outra pergunta, Eliacom, muito interessante essa aqui, foi mais de uma vez que a gente recebeu. Essa eu escolhi da Grace, aqui do Oasis, bairro Oasis em Peruíbe, e a pergunta dela é o seguinte: qual o prazo de declaração do imposto de renda? O prazo de declaração do imposto de renda, essa pergunta é muito interessante, tá? Habitualmente o imposto de renda inicia na primeira semana útil de março, mês 3, tá? Ocorre normalmente de eles iniciarem, por exemplo, se o mês começa no dia 1, sexta-feira, eles começam lá na segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de março, tá? E normalmente vai até o dia 30 de abril, tá? Se o dia 30 de abril cair num sábado, num domingo, não que não é feriado, mas se cair num sábado, num domingo, o seu último dia vai ser o último dia útil. Depois ser dia 29, 28, tem que prestar atenção no calendário, tá? Mas já aconteceu, especialmente nesses últimos anos, com a pandemia da Covid-19, da gente ter o tempo de você entregar o imposto de renda prorrogado. E daí, nesse caso, você poderia entregar até depois, mas não deixa para a última hora. O imposto de renda é um documento que é importante ser feito com calma, com cautela, com zelo. Junta a documentação até o fim de fevereiro, ali primeira semana de março, manda para o seu contador. É interessante sim que seja feito logo no começo de março. Eliacom, suponhamos que eu não sei declarar o imposto de renda, onde eu posso ir para que façam isso para mim? E outra pergunta, será que eu consigo fazer isso sozinha? Então vamos lá, o imposto de renda não é obrigatório que você tenha um profissional contábil, tá? Não é obrigatório, você pode fazer sozinho. Existe o programa do imposto de renda, né, que é o programa da IRPF, que é disponibilizado pela Receita Federal a partir do mês de março, tá? Então ainda não está disponibilizado em 2023. Você pode fazer sozinho. Eu não acho que você deva, tá? Se você tem um hábito, se você sabe fazer, se você já tem todos os seus documentos certinhos, certo? Se não é nada tão complexo para você, você tem lá as fichas, leia bastante, faça, mas não é o recomendável. O ideal é você procurar um especialista contábil, tá? Na região aqui de Santos, Praia Grande, São Vicente, existem escritórios de contabilidade que são especializados em imposto de renda da pessoa física e eles podem te dar todo o apoio para que você faça certinho a sua declaração, sem deixar passar nada e que eventualmente também observem como que foi processada aquela declaração, se ficou faltando algum documento, às vezes ficou faltando algum documento, você esqueceu de mandar algum documento para a contabilidade e daí você consegue também observar a tempo de fazer a retificação e não ter problemas aí com a Receita Federal. Então o interessante é que você procure um profissional contábil.
mas dá para fazer sozinho. Falar que não dá é mentira. E eu faço sozinho como? Por onde? Por onde? Pelo programa da Receita Federal, tá? A Receita Federal vai disponibilizar o programa do Imposto de Renda, certo? Normalmente no comecinho de março ali, eles deixam esse programa já nas suas plataformas, tá? E daí você consegue sim baixar e tem toda uma cartilhinha lá, você consegue olhar direitinho, item por item e fazer a sua declaração por conta. Marcele, vamos fazer o seguinte, um breve intervalinho aqui no Central do Empreendedor e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas dos telespectadores. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o Central do Empreendedor, seu novo programa aqui na BSTV. No último bloco, a gente falou sobre a declaração do imposto de renda. Pode ser feito também por aplicativos, tá? A Receita Federal também vai disponibilizar um aplicativo por celular. Dá para fazer pelo ECAC, né? Daí você entra com a senha do GovBR e também dá para fazer pelo celular. Eliacom, qual o nome desse aplicativo, você sabe? É o aplicativo Meu Imposto de Renda. Legal. Meu IRB. Legal. Outra coisa, até 2022... quem recebia um salário mínimo e meio não tinha que declarar imposto de renda. Mas, pelo visto, agora o negócio já deu uma mudada porque as pessoas estão tendo que declarar. Longe de mim levantar questões políticas aqui, mas isso é culpa de quem? Do atual governo ou do governo anterior? Então, quando a gente fala de governo é uma coisa muito complexa, né? Porque você não está falando de uma pessoa, você não está falando de uma entidade. Você está falando de um monte de entidade, um monte de gente, né, relacionada ali que faz, que segue, que cria as regras e que a gente tem que cumprir, certo? O presidente Jair Bolsonaro, que foi o presidente até o dia 31 de dezembro de 2022, ele fez a LDO e daí, a partir da LDO, ele criou as regras que viriam para o imposto de renda aqui desse ano. Então, quando a gente fala de um salário mínimo e meio, não é que o seu valor de salário vai aumentar, que normalmente aumenta, todo ano tem um aumento, e a tabela não fixou. Então, se você ano passado ganhava R$ 1.800 e agora está ganhando R$ 1.910, agora você vai pagar um pouquinho de imposto de renda, mesmo o seu salário valendo a mesma coisa. Essa é a questão, tá? Agora, a culpa ser do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, é algo muito... eu acho que é muito... dá para defender qualquer lado. Essa é a questão, né? Se a gente falar que a culpa, enfim, que o presidente Bolsonaro não tem responsabilidade, tá certo, porque ele realmente não tem. Essa tabela tem que ser aprovada pelo Congresso. Então tem que passar pelo Legislativo, tem que passar pelo senador, tem que passar pelo deputado. Não dá para você numa canetada mudar tudo, porque tem toda uma diretriz orçamentária que tem que ser respeitada. E mesma coisa para o presidente Lula. A partir do momento que ele assume, em pouco tempo, a gente está falando de um mês, não é tempo suficiente, não é tempo hábil para você fazer uma lei para você mudar isso. Ele poderia fazer uma medida provisória? Poderia, mas poderia ser derrubado futuramente, se em até 3 meses não fosse realmente aprovado pelo Congresso. Então é uma questão política que de repente não vale o debate. O problema realmente é um problema factual da nossa política pública, independente de qual partido que você esteja falando. Resumo, o problema é de todo mundo, é muito burocrático, né? Exatamente. Tá. Suponhamos que eu não declarei meu imposto de renda, esqueci, passou. Quais problemas isso vai me acarretar? Olha, em primeiro lugar, é interessante a gente ver. Você já escutou falar de malha fina? Já. Já ouviu? Já. Você tem ideia do que seja Mas malha era fina? bom você explicar. Tem ideia do que seja malha Não fina? faço ideia. Então, muita gente escuta falar da malha fina, dá a impressão que a gente tá falando do bicho-papão, né? Dá a impressão que a gente tá falando ali, o homem do saco vai vir te pegar, né? E a malha fina nada mais é do que a Receita Federal analisar os dados que você enviou para ela. Muito se engana quem acha que só passa pela malha fina quem declara. Quem não declara, esquece de declarar ou declara errado, né? Passa pela malha fina, todo mundo passa, tá? Alguns vão ficar presos e outros vão passar. Um pente fino da Receita Federal. Quem passar é que tá tudo certinho, bola pra frente, vida que segue. Quem não declarou e não precisava declarar, e a Receita Federal vai analisar isso, também vida que segue. Quem declarou errado, ou quem esqueceu de declarar e tinha que declarar, a Receita Federal consegue analisar esses dados. Por quê? Senhoras e senhores, o imposto de renda é uma mentira. Por que eu tô falando isso? Porque o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, é uma declaração que você faz para a Receita Federal falando para eles o que eles já sabem, certo? Quando você declara lá que você teve um ganho, seu empregador, seu patrão pagou para você
50 mil reais durante o ano, certo? Durante o ano inteiro. A Receita já está sabendo disso. Desde lá da declaração da DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, que é a empresa que o seu empregador fez. Ou seja, nada mais é do que um cruzamento de dados, tá? Então, quando você deixa de declarar, é mais ou menos assim, a sua empresa falou que você recebeu, mas você não falou. Então alguém está mentindo. E daí você cai na malha fina, e daí a Receita Federal pode, inclusive, suspender o seu CPF. E daí é necessário que você procure um profissional de contabilidade para analisar o seu caso, né? E verificar ali o porquê que você está com o CPF suspenso, né? Que obrigações que você tem ali, o que você tinha que declarar e não declarou. E daí você declara. Se você declarar atrasado, vai pagar multa. A multa mínima é de R$165. Então é melhor declarar em tempo, né? Então para a declaração ser mais segura, é indicado que eu procure um profissional da contabilidade. E qual valor eu pago, Eliacom, para declarar o imposto de renda? Vai depender muito, vai depender de qual profissional que você procurou, vai depender de quando você procurou, vai depender do tamanho da sua declaração, certo? Eu acredito que, assim como a Central do Empreendedor, que é o escritório que a gente está aqui representando, os demais colegas contadores também têm os seus critérios para fazer a cobrança do imposto de renda. Então ele vai analisar seu caso, vai analisar sua renda, vai observar quando você foi lá levar a documentação. Muitos contadores têm essa política, a gente tem essa política. Até o dia 15, o valor para quem entrega o imposto de renda lá com a gente, quem entrega a documentação para a gente lá no escritório, é um valor mais em conta, mais modesto, mais baixinho. Daí depois do dia 15, um pouco mais caro. Dia 1º, mais caro ainda. Alguns contadores nem recebem depois do dia 20 de abril, tá? Porque fica inviável fazer, ainda mais que a gente atende, a contabilidade não funciona só com a pessoa física, né? Então, enquanto a gente está fazendo a declaração da pessoa física, a vida do escritório segue correndo. Tem os fechamentos tributários, os fechamentos trabalhistas, tem a DEFIS, que tem que ser entregue nessa época, tem a SF que está sendo preparada para as empresas de lucro presumido. Enfim, tem uma série de políticas ali que a gente tem que adotar, então tem muito serviço. Então não dá, muitas das vezes a gente coloca métricas justamente para incentivar que quanto antes o contribuinte puder entregar para a gente, melhor. Daí a gente faz com calma. Olha só, Eliacom, essa pergunta é muito interessante. Quem mandou pra gente foi a Jônica, lá do Suarão, em Itanhaém. A pergunta dela é a seguinte: o que é que pode ser deduzido na declaração do imposto de renda? Pode ser deduzido do imposto de renda. Ó, vamos lá. O que pode ser deduzido? Gastos escolares. Já ouviu falar que dá para deduzir gastos escolares, né? Você pode deduzir se você pagou mensalidade da educação curricular e não da extracurricular. Por quê? Importante. O que é educação curricular? É grade. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, certo? Você não pode deduzir o curso de natação. Não rola. Curso de inglês? Não dá. Material escolar também não dá, tá? Então você tem que deduzir gastos de pagamento de mensalidades escolares, tá? Do ensino corrente. Dá para deduzir gastos de saúde, sabe o clínico geral que você teve que pagar? Dá para deduzir no imposto de renda. Sabe o plano de saúde que você paga todo mês? Então, dá para deduzir no imposto de renda. Então aí você vai juntar o informe de rendimentos do plano de saúde, o informe da escola do seu filho, da sua filha, do seu dependente, tá? Vai juntar ali as notas fiscais que você arrecadou ali durante o ano de 2022. Não adianta agora sair correndo atrás das notas fiscais, você tem que fazer isso com calma, durante todo o ano guardar numa pastinha lá as notinhas, para daí sim você fazer as declarações bonitinhas com base nos CNPJs daqueles que forneceram os serviços. Então, o que dá para declarar é basicamente isso, tá? Dá para declarar também, abater também o imposto de renda já pago, tá? Se você pagou o imposto de renda, foi retido no seu olerite, se você pagou o carnê-leão, que é uma forma de você antecipar o imposto de renda, daí você consegue abater também ali na sua declaração. Eliacom, e tem alguma maneira de eu reduzir o valor que eu tenho que pagar? A melhor maneira de reduzir o valor que tem que pagar é justamente você lançando os gastos dedutíveis, tá? É importante você colocar tudo que for essencial, patrimônio e tal. Mas deduzir é realmente os gastos ali curricular, gastos de saúde, você consegue abater, tá? E daí você vai escolher o método completo, que é um método que possibilita esse abatimento, apesar da alíquota ser maior, ou o método simplificado. Um profissional de contabilidade vai poder te indicar qual é o melhor método, mas o próprio sistema do imposto de renda
aponta no fim da sua declaração quanto fica lá o pagamento pelo método completo ou pelo método simplificado. Daí você faz a sua declaração, lança os abatimentos e vê lá qual que é o valor mais em conta a pagar ou quem te restitui mais. E daí você escolhe, evidentemente, aquele que te restitui mais ou aquele que você paga menos. Evidente, sempre, observando muito bem tudo que está declarado, que não esqueceu nada, que não teve nenhuma renda ali que você esqueceu de colocar, né? Porque é importantíssimo que você tenha bastante atenção nisso, porque depois que passa o prazo do imposto de renda, você não consegue retificar o método. Então, se eventualmente você escolhe o método completo para colocar um monte de gastos lá que você teve com saúde, com não sei o quê, e você nunca teve aqueles gastos, foi tudo uma mentira, você não tinha aquele abatimento, depois que você cai na malha fina, você tem que retirar aqueles gastos, porque o médico lá na outra ponta não declarou, certo? E daí você tem que pagar pelo simplificado, vai pagar muito mais caro. Vale lembrar, é uma boa lembrança isso também, amigo. Você declara o CPF, o CNPJ do seu médico, você na verdade está apontando que você teve um gasto com aquele médico. Na outra ponta tem um médico que tem que entregar uma declaração chamada DIMED, tá? E essa declaração DIMED vai apontar que ele teve você como paciente. Se não existiu essa relação, o médico não entregou, então não adianta você entregar também, tá? É importante que isso seja muito bem conversado, seja tudo muito certinho. Então é um mecanismo interligado aí, é difícil... É difícil mentir. Mentir, certo. Essa pergunta veio lá de Mongaguá, do Jussara, e quem mandou ela foi a Kátia. A pergunta é a seguinte: quem é, além das pessoas que não recebem um salário mínimo e meio, que não precisa declarar o imposto de renda? Que não precisa declarar? Todo mundo que for isento não precisa declarar. Tá? Todo mundo que recebe menos que o salário mínimo e meio não precisa declarar. Você recebeu mais do salário mínimo e meio de rendimento tributável, ou você recebeu mais de 40 mil reais, somando o ano ali, de rendimento isento, por exemplo, meio rendimento isento, mas você tem que declarar também, tá? Mesmo sendo rendimento isento. Você não vai pagar nada por isso, mas você é obrigado a declarar. Então é importante sim a análise de um profissional para isso. Mas tem os dados, né? Você, menos de 40 mil reais, você pode deixar de declarar se for isento. Rendimento isento, microempreendedor individual, lucro e dividendo de empresa, se você for, por exemplo, prolaborista, tá? Mas o ideal é que se declare, tá? O ideal é que se declare, ainda mais se você tiver uma empresa aberta, para não correr risco da Receita Federal exigir a sua declaração posterior e você tem que pagar uma multa ali, de repente, que nem era cabível. Você não ia pagar nada. Mas só por ter deixado de declarar, você vai ter que pagar. O ideal é realmente isso. Eliacom, nas perguntas que nós recebemos, a gente via bastante indignação das pessoas que o salário aumentou um pouquinho, já tendo que pagar o imposto de renda. Tem alguma previsão para que isso mude? Essa pergunta é a pergunta que vale 100 mil reais aqui no Brasil hoje, tá? Olha, como eu disse, os especialistas apontam que você deveria pagar imposto de renda a partir de R$ 4.800. Está defasado. Indubitavelmente está defasado, tá? Agora, é uma questão burocrática política, tá? O atual presidente, a gente não tem um reajuste da tabela do imposto de renda desde 2015, ou seja, a gente passou pelo fim do governo Dilma sem ter um reajuste, pelo governo Temer sem ter um reajuste, pelo governo Bolsonaro sem ter um reajuste, e não foi por falta de projeto, tá? De nenhuma das partes, nenhum dos três, tá? O Lula agora provavelmente vai fazer a proposta dele, tá? E daí pode ser aprovado ou não. Existe um projeto de lei, o projeto de lei número 2337 de 2021, estou falando 2021, falando 2 anos atrás, certo? Que era de autoria do presidente Bolsonaro, certo? Que era para a gente poder passar a faixa de isenção de 1.903 para R$ 2.500. Era uma troca modesta ainda, porque o ideal realmente era 4.800. E esse projeto está lá parado. Então a gente vê aí que realmente não é uma resposta fácil de dar para a nossa colega Kátia, né? Sim. Para Kátia. Kátia, lamentavelmente, é uma resposta que realmente a gente não tem hoje para você. A gente está aguardando aí ver se o Congresso aprova, né? E se de repente o presidente aprova esse projeto de lei de 2021, pode ser aprovado ainda, ou se de repente o presidente Lula cria um novo projeto aí, alterando a faixa para R$ 4.800, já pensou?
E daí a gente tem um pouco mais de paz, não precisa pagar ganhando pouco, porque hoje, o que R$1.900 pagava há 10 anos, não paga hoje. Então é inviável. Hoje alguém que ganha R$1.900 pagar imposto de renda. É injusto, né? Inviável não é porque o brasileiro luta e ganha e consegue se virar, mas é muito injusto. É muito difícil, há muitos sacrifícios para conseguir se virar. Outra pergunta que recebemos, essa foi da Jaciara, lá da Praia Grande, Maracanã. Jaciara perguntou o seguinte, que nós tínhamos recebido, né, a pergunta se tinha alguma maneira de reduzir o valor do imposto a ser pago. E agora ela perguntou se tem alguma maneira de aumentar o valor que vai receber. O valor que vai receber. Na verdade, é praticamente a mesma pergunta, tá? Por quê? Por quê, Jaciara? Acontece o seguinte, quando você recebe de volta do governo, esse é um negócio surreal, né? Você que recebe, alguém recebe, tem pessoas que recebem. Quando você pagou mais imposto de renda durante o ano do que o que deveria ter sido pago. Lembra que eu falei o exemplo das férias lá no primeiro bloco? Se você está de férias e você recebeu um pouquinho a mais, você pagou um imposto de renda que, somando o resto do ano, você não pagaria. Daí você tem direito a receber. Daí para você receber a mais, é aquela questão, abatimentos, você analisar bem a questão tributária, né, e tudo mais. Marcele, foi um prazer imenso estar aqui com você hoje. Prazer foi todo meu. Semana que vem você estará aqui com a Thaís, vocês vão falar sobre MEI. É um tema interessantíssimo, tem muita pergunta relacionada ao microempreendedor individual, né? A Thaís estará aqui com vocês na sua BSTV para falar sobre esse tema no Central do Empreendedor. Não perca, programa importantíssimo para você, funcionário, para você empregador, ou seja, para toda a sociedade. A gente está tratando aqui de contabilidade, certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você fica agora com o Lucas Rocha e com o seu Fala Mais Anda para uma nova temporada da hora, né? Vai daí, Lucas!